Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná, no Jardim Copagro. E hoje, pessoal, uma sexta-feira, certo? Início de novembro. E eu quero aqui fazer um vídeo, pessoal, falando para vocês sobre assunto voltado para a realidade da loja de ferragem. E hoje qual que é o assunto então? O assunto então, pessoal, que eu quero conversar com vocês é sobre o presidente eleito não vai quebrar o empreendedor individual, ou seja, não vai fechar, não vai acabar, ok? Por quê? Porque esse assunto está gerando muita polêmica e muitos empreendedores individuais têm comentado, têm ficado preocupados. E eu quero trazer apenas um esclarecimento, pessoal, sobre o que é realmente entender uma coisa o que não é, mas você está defendendo o Lula. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente não falamos nada de política, certo? Eu não falo para A e nem para B, para ciclano e nem ciclano, certo? Eu diria que aqui eu sou apolítico, certo? Mas eu preciso falar sobre esse assunto porque muitas pessoas têm ficado preocupadas, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que o empreendedor individual surgiu em 2009? Certo? O empreendedor individual surgiu justamente, pessoal, para facilitar aqueles pessoal que estavam na informalidade, como eu, por exemplo, certo? Eu fui um deles. Nessa época eu era informal e a gente tinha um negócio informal, certo? Todas aquelas pessoas que tinham negócio informal, então surgiu então daí a lei 128.000/2008, né, federal, que dá direito então a formalizar aquela atividade, certo? Um ambulante ou até mesmo um prestador de serviço que precisava formalizar, certo? E surgiu então, certo? Os MEI, empreendedor individual. E esse mesmo indivíduo que se elegeu, foi ele quem assinou para ter o MEI. Agora, por que ele disse que o MEI virou uma forma de trabalho? Ou seja, que o trabalho foi substituído pelo MEI. Pessoal, ele quis dizer o seguinte, que existem muitas empresas hoje em dia que tem uma carga tributária muito grande nas costas, certo? E quando ela vai contratar alguém, ao invés de ela contratar, ela faz uma proposta. Escuta, não seria melhor se abrir o MEI como prestador de serviço? Contrata ela, às vezes 10 colaboradores, 20, e coloca o MEI como prestador de serviço. Ao invés de registrar, de colocar como um trabalhador da CLT, ele coloca então como prestador de serviço como título de MEI, certo? É bom isso? Pessoal, tem um lado positivo e negativo. É bom que a empresa vai pagar menos imposto. E o outro lado é ruim porque o MEI não foi criado para isso. O MEI foi criado para atender a necessidade de quem estava na informalidade e tornar-se então uma atividade formalizada, como é o meu caso. Aí eu não nego, eu sou MEI. Para mim o MEI foi muito bom, foi um avanço, certo? Foi uma grande conquista para mim e eu sou grato até hoje, certo? Não estou defendendo ninguém, deixo bem claro. Estou apenas dizendo da situação e que nós, como empreendedores, precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque a maioria das empresas, ela sofre com a carga tributária, pessoal. Pode ter certeza disso. A maioria das empresas sofre com a carga tributária. Então, se queremos um desenvolvimento na nossa nação, na nossa economia, é necessário pensar sobre essa situação. É preciso pensar sobre isso. Tem que ter uma reforma de todo jeito. Por quê? Porque assim facilita tanto para quem é empregador, que tem uma empresa grande no ME, ou outra vez, quem sabe, no Eireli, entendeu? Facilita para vários casos. E a pequena empresa, pessoal, está sempre carregando também uma carga tributária. Ah, mas o MEI não paga. O MEI paga imposto, sim, pode ter certeza disso. O MEI paga. E o MEI está trabalhando abaixo da infração, para vocês terem ideia. O MEI está trabalhando abaixo da infração. Então, se não tiver essa consciência, o que vai acontecer? Vai piorar para todo mundo. Entendeu? Vai piorar para todo mundo que empreende nesse país. Então pode ficar tranquilo, pessoal. O MEI não vai acabar. O indivíduo, o cidadão aí que se elegeu não vai acabar com o MEI, porque ele sabe muito bem que ele está errando.
Ele está errado em fazer uma coisa dessa. E o povo não vai ficar quieto, pode ter certeza disso. Isso fere leis constituídas, entendeu? A partir do momento que fala em acabar com o MEI. É isso que eu quero deixar para vocês. É lei federal que dá o direito assegurado para existir o MEI. Então não tem como acabar o MEI, ok? Então a gente vem deixar hoje essa dica aí sobre as ideias que dizem sobre acabar com o MEI, ok? Então o presidente eleito não vai acabar com o MEI. Talvez o que pode acontecer é que fiscalização vai ter mais, para evitar o negócio de fazer o prestador de serviço, né, ser contratado como MEI, substituindo então o trabalhador, ok? Valeu, pessoal. Eu deixo então hoje essa dica para vocês aí sobre o MEI. Valeu? Até o próximo vídeo.